Atitudes que mudam. Sejam bem-vindos a mais um programa Eco Bagagens. Hoje vamos abordar o tema da construção de uma nova sociedade a partir de energia limpa ou energia renovável. A nossa primeira entrevista nós falamos com o presidente do Polo Nacional de Biocombustíveis e Energia Renovada para falar sobre as ações que o Polo tem feito na busca de uma qualidade melhor energética no nosso país. Ter uma energia limpa ou energia renovável é sempre uma procura hoje dos atuais governos no Brasil. Como estamos em relação a isso? O Brasil já tem uma política de energias renováveis há muito tempo. É só você pensar que nós tínhamos a maior hidrelétrica do mundo, que era Itaipu, hoje não é a maior, mas é uma das maiores do mundo. Isso a gente já tem há muito tempo. O que acontece é que hoje existe uma mudança no Brasil de você ter uma segurança energética. Então, se colocou em pauta em alguns outros governos termoelétrica. E a termoelétrica, do jeito que é colocada hoje no Brasil, não é uma boa política. Tá? O que eu acho que vai acabar acontecendo, que a gente vai ter isso nos próximos anos, é as pessoas tendo a produção de energia elétrica fotovoltaica em casa. Ou alguns projetos com pequenas centrais hidrelétricas. Você tem bastante isso no interior do Brasil, cidades do interior, fazendas, sítios, aonde condomínios, aonde você tem uma passagem de água e você consegue gerar a sua energia elétrica com uma pequena central hidrelétrica colocada ali. Mas o custo disso? Porque quando se fala nisso, fala em investimento. Sim, mas você sempre tem que olhar o custo, como esse é um bem e é o tipo de energia que você vai ter isso por muitos anos, né, ele se paga, independente de qualquer coisa. Mesmo porque o custo da energia hoje é um custo alto mesmo no Brasil. Mas aí tem um detalhe importantíssimo, você sabe muito bem disso, né? Precisa trabalhar um pouco a educação da população e mostrar para ela esse benefício para que realmente a grande massa possa aderir. Mas o brasileiro, principalmente o jovem, hoje ele já vem sendo trabalhado, não só hoje, mas há muito tempo. Você vê as mudanças climáticas, o aquecimento global, mas principalmente, quando você pega, por exemplo, uma casa, você coloca as placas fotovoltaicas, e você descobre que a sua conta de energia diminuiu 80%, já não é nem mais uma questão só de educação básica escolar, mas educação financeira, é mostrar que existe uma possibilidade. A gente pode deixar as grandes centrais hidrelétricas, por exemplo, como Itaipu, para o comércio, para a indústria, e as pequenas das residências com placas fotovoltaicas ou pequenas centrais hidrelétricas. Eu acho que essa é a grande revolução que a gente vai ter daqui para frente. Você gera a sua própria energia, de repente você consegue captar a sua própria água, tratar a sua própria água e tratar seu próprio esgoto. Quanto tempo você prevê que isso possa ter um avanço maior dentro das casas, não só do Brasil, mas fora também? Eu lembro que numa entrevista que eu dei para você há alguns anos, eu tinha falado para você que eu imaginava 15, 20 anos. Hoje eu falo para você, em 5, 10 a gente já tem essa revolução acontecendo. Hoje uma empresa de engenharia que construa um conjunto de casas, um prédio, ou mesmo uma pessoa que esteja querendo fazer uma casa para ela já pensa nessa possibilidade. Muito dificilmente ela vai ter um chuveiro elétrico por si só. Ela vai querer ter um chuveiro que seja híbrido, elétrico e solar ou só solar. Então ela já começa a pensar, porque os custos caíram, nas placas fotovoltaicas. Hoje eu consigo ter placas com um valor muito baixo de 400 watts, de 300 watts, onde eu consigo, com poucas placas, abastecer minha casa como um todo. Você fala na questão híbrida, a gente tem um exemplo mais claro, que são os carros. As montadoras começaram a fazer essa troca, né? 2025 é um ano decisivo, né, de mudança nessa transição. E hoje é uma coisa que veio para ficar. Você vê, por exemplo, o motor elétrico ou o motor híbrido dentro de uma realidade nova de energia renovável para o setor. O motor híbrido hoje ele é uma passagem que está tendo, que é uma passagem importante de você passar de um motor simples a combustão para um motor elétrico. Né? Principalmente o híbrido que a gente já tem aqui no Brasil, que ele é elétrico e um motor a etanol. Essa passagem é muito interessante. Mas o futuro são os carros elétricos. Você vai poder chegar, por exemplo, na sua casa, colocar o carro para carregar, de manhã cedo você sai com o carro, trabalha, normalmente o período, principalmente o urbano de você trabalhar, 40 km, 60 km. Quando você chega de noite em casa, você vai ter um medidor inteligente que você coloca o carro de novo ali. Se existir carga no carro e na sua casa a conta de eletricidade que está vindo para sua casa naquele momento estiver alta, você pega a energia do carro para casa. Isso é muito interessante. Ou então você pode chegar, por exemplo,
as pessoas que trabalham 8 horas no escritório. No pátio do escritório, as coberturas dos estacionamentos com placas solares. Você chega ali, põe seu carro para carregar. Quando você chegar no final do dia, você pega seu carro, vai para casa, usa aquela energia que carregou no escritório para abastecer sua casa. Essas revoluções elas vão começar a acontecer. A arquitetura híbrida hoje ela é muito forte, ela começa a acontecer. Um projeto de engenharia hoje que não contemplar, por exemplo, iluminação a LED, que gasta muito menos, que é uma iluminação muito mais inteligente, se ela não contemplar isso, ela é uma engenharia falha, é uma arquitetura falha. Se ela não contemplar hoje, conseguir ter essa iluminação, uma reserva de água para você poder lavar o quintal, molhar as plantas, você pega da água de chuva, o aquecimento do chuveiro, por exemplo, você precisa disso. Pensar em vários aspectos ali, numa casa não só inteligente, mas uma casa sustentável. 2 pontos. Primeiro, política no Brasil voltada para a energia renovável, não só no setor produtivo, mas também em outros segmentos. Como está? O que nós temos de avanço? Eu acho que é uma política que avançou muito nos últimos anos. A gente tem alguns problemas muito sérios, então de vez em quando você tem alguns políticos querendo inclusive cobrar pelo sol que entra na sua casa e vai pela sua placa solar. Inventar um imposto porque você está gerando sua própria energia. Isso é algo que não vai para frente, não funciona. São políticos com pensamento absolutamente errado. Tá? As políticas elas vêm também de encontro ao que a população quer. Então se a população hoje tem um problema de geração de renda, de emprego pela pandemia ou por uma série de outras coisas, e ela consegue ver que colocando as placas solares ou reutilizando a água que tem ali, você tem uma diminuição das contas. Da chuva. Exatamente, a água da chuva, a água de reuso, tratar seu próprio esgoto, tudo isso vai fazer com que a sua conta no final do mês fique menor. E isso é muito interessante, porque a política pública ela emana do povo para ir para os políticos nesse ponto. Tá? O povo vai dizer, olha, não, eu quero não pagar uma conta de energia exorbitante. Eu não quero que a minha energia venha de uma termoelétrica. Eu quero morar no sul do país e poder ter um aquecimento na minha casa, mas feito com energia solar. Com energia térmica, por exemplo, que você acumulou durante o dia. Isso tudo é possível hoje. E os custos são menores. O que não acontecia há 10 anos atrás. Você tinha custos muito altos, então você não conseguia fazer essa revolução. Hoje os custos já são muito mais baixos. Mas aí, se você me permite, e é uma coisa que a gente bate muito no polo de biocombustíveis e energias renováveis, a gente precisa de pesquisa e desenvolvimento. Se a gente não tiver pesquisa e desenvolvimento no Brasil, a gente para de ser o protagonista e começa de novo a estar na lanterna. Mas para isso precisa de investimento. Nós sabemos que no Brasil não se tem investimento para isso, ou se tinha e era desviado para outras finalidades. Então, mas agora não tem mais esse desvio, e se tiver o desvio a gente tem que brigar. E a gente tem que pegar as ideias do jovem, as ideias que vêm, e pesquisar, desenvolver aquilo. A gente consegue hoje no Brasil, um dos países que tem uma fábrica onde você consegue fazer uma película, você põe os vidros de uma residência, de um escritório e gera energia elétrica. Essa fábrica é brasileira, essa fábrica é nossa. A gente tem que dar valor para isso. Então você consegue fazer esse desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de novos projetos, de novas possibilidades. E o brasileiro tem que começar a ver isso. Eu quero ter projetos nacionais, voltar a ter essa parte nacional muito imbuído dentro da gente. E só para finalizar, o setor automotivo, como é que a gente está nesse roteiro, né, de transição aqui no país? E investimentos também no setor para isso, né? A gente perdeu a Ford recentemente, né? Em geral, algo previsto, diga-se de passagem. As fábricas como um todo, elas vão começar a encolher. Todas as fábricas vão. Por alguns motivos. Você tem um processo de automatização das fábricas, o que faz com que você tenha menos funcionários ali, e você vai ter, por exemplo, um carro elétrico, um motor elétrico, vamos dizer assim. Um motor a combustão pode chegar a ter 20 mil peças, enquanto você pode ter 200 peças de motor elétrico, ou seja, você tem muito menos peças, você precisa muito menos mão de obra para fazer. A manutenção de um carro elétrico também ela é muito mais fácil, muito mais rápida e pode ser muito mais prolongada do que você teria num carro ciclo Otto. Tá? O que acontece é que você vai levar o carro menos vezes na concessionária. Vai trocar pneu, vai trocar roda. Ou se você tiver algum problema nos motores, por exemplo, você chega na concessionária, você vai tirar o motor,
colocar outro e o carro sai funcionando. Isso vai acontecer. Tá? Eu acho que essa revolução não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas, de novo, se o Brasil tiver pesquisa e desenvolvimento nessa área, a gente não fica na lanterna, a gente sai na frente. Hoje, quando você fala em carro elétrico, você pensa na Tesla. Hoje, a Tesla está fazendo, por exemplo, a maior fábrica do mundo para baterias. Fica na Espanha. A gente podia ter trazido essa fábrica para cá. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. A Tesla agora lançou uma nova fábrica de telhas. São telhas que custam mais barato do que uma telha cerâmica comum e produzem energia elétrica. E essa fábrica está nos Estados Unidos. Por que a gente não desenvolve uma tecnologia para cá ou traz essa fábrica para cá? A gente está num dos países no mundo que mais tem incidência solar. Aliás, o pior lugar, não sei se você sabia, o pior lugar no Brasil de incidência solar é melhor do que o melhor lugar na Alemanha de incidência solar para a produção de energia elétrica. A gente tem a faca e o queijo na mão. O que falta é a gente lembrar que é brasileiro e que a gente pode ter isso aqui e desenvolver tecnologia, fazer pesquisas aqui no Brasil. A energia eólica é um tema super importante nessa construção de uma sociedade mais sustentável. De Portugal, a consultora internacional Denise fala sobre a energia eólica e um pouco dos seus conceitos. O papel que o vento possui na transição energética. Hoje se fala muito sobre transição energética, energia renovável, um mundo sem carbono, carbono zero, combustíveis fósseis, né? E o vento, ele aparece como uma alternativa muito interessante na geração da energia eólica. O vento, ele é uma fonte de energia renovável. O que significa uma fonte de energia renovável? É que ela se renova, ela está sempre aqui, não é? E como que a gente gera energia, então, com o vento, né? Com essa força do vento? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar um lugar que tenha bastante vento. Como se forma o vento? O vento, ele se forma por uma diferença de pressão que ela é ocasionada pela própria rotação da Terra e pelas ondas de calor, né? Então, toda essa diferença de pressão, essa diferença de temperatura, acaba formando o vento. Como que a gente gera a energia a partir do vento? Vocês já devem ter visto por aí algumas torres com uma hélice enorme. Eu, particularmente, acho super bonito, né? E essas torres, elas captam a energia do vento através de um aerogerador. Transforma essa energia em energia cinética. E da energia cinética, a gente gera energia elétrica, não é? Bom, então já deu para a gente entender que a gente precisa o quê? Muito espaço, uma região onde tenha muito vento e que tenha sol. Não necessariamente assim, que tenha sol em quantidade suficiente para gerar essas mudanças de pressão. Existem duas formas de eu gerar a energia eólica, através de plantas onshore ou offshore. Qual que é a diferença? On é o que está na terra, dentro do continente. Offshore é aquilo que está fora da terra, no mar. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma região grande, muito vento e, de preferência, sol, para poder gerar essas oscilações de pressão. Onde que eu vou encontrar bastante isso? No mar. Isso significa que as plantas offshore, elas têm crescido bastante, né? E hoje a gente tem visto, principalmente na Europa, né, nos mares da Europa, muitas plantas offshore, né? Eu, particularmente, já falei, eu acho isso. E o que a gente percebe hoje? A gente percebe uma movimentação de grandes empresas que antes elas atuavam na área do combustível fóssil, ou trabalhavam com termoenergia, ou com a queima do carvão. E hoje essas empresas elas estão migrando para a área de energia renovável. Porque a gente tem uma série de vantagens na energia renovável, né? A maior dela é a não geração do gás carbônico, né? Então, é o carbono zero. Uma outra vantagem é que desde quando começou-se a trabalhar com esse modelo atual de energia eólica, a energia ficou mais barata, né? Então, novas tecnologias foram surgindo e elas foram ficando mais baratas. Então, hoje a energia eólica ela é uma energia barata.
ela é uma energia sustentável e ela é um recurso doméstico. O que eu quero dizer? O Brasil tem as plantas de energia eólica, não é? O Brasil não precisa importar vento, né? O vento é um recurso doméstico do Brasil. Então, isso é super vantajoso, né? Então, se a gente pensar em termos de Brasil, que eu tenho uma costa enorme, né? Que eu tenho vento no continente inteiro, para o Brasil isso é ótimo. Por quê? Porque é uma energia que é dele, né? É uma energia doméstica. Uma das ações que mais estão sendo feitas no Brasil é a troca do consumo de energia comum pelo Mercado Livre de Energia. O que é o Mercado Livre? Nós conversamos com o diretor de uma empresa que nos explicou como essa modalidade funciona e qual a prática dela no nosso país. Fala um pouquinho sobre eficiência energética. Hoje no Brasil nós temos um modelo de operação que é o Mercado Livre. Aonde ele se aplica e o que é o Mercado Livre de Energia? Bacana. Rogério, o Mercado Livre é um mercado onde empresas que estão com consumo já entre médio e alto consumo pode chegar no Mercado Livre. É uma empresa que ela tem que ter um consumo mínimo 500 kW médio, que a gente chama kW médio hora. Esse cliente pode entrar para o Mercado Livre. A gente faz a migração dele para o Mercado Livre. Hoje é um cliente que ele estaria na bandeira pagando uma tarifa normal de energia. Então ele vai ter aí um acesso ao Mercado Livre com um desconto de até 40% a 45% de economia na sua conta. Hoje as empresas precisam de economia, né? É uma grande empresa e é um custo alto já. Hoje um cliente desse que chega no Mercado Livre é um cliente que está com uma conta média entre 60 e 70 mil reais. Obrigatoriamente ele tem que ter isso, ele tem que gastar mensalmente no mínimo 60 mil reais. Obrigatoriamente ele tem que ter um consumo mínimo de 500 kW. Então se hoje ele ele está ali a 400, 450, a empresa vai ampliar. Então ele faz o pedido na concessionária dele, faz todo um processo para ele poder migrar para o Mercado Livre. E essa média de economia vai sempre dar em torno de 40% a 50% ao mês? Ao mês, média isso aí, 40% a 50%. Tem a variação, a gente tem a questões também, temos questões ambientais, quando falta chuva a energia encarece, porque você tem as termas que são ligadas, daí a hidra fica mais cara, mas hoje está conseguindo achar um equilíbrio melhor assim durante o ano, conseguir essa economia entre 40% e 50% mesmo. Para Wagner, por que só empresas que têm esse consumo de no mínimo 60 mil reais é que podem migrar para o Mercado Livre? O que justifica isso? Bom, isso é uma normativa, né, da ANEEL, são os regulatórios de quem faz a regulação da nossa energia no Brasil. O governo vem tentando aí até diminuir esse consumo para as empresas, a empresa consome um pouco menos, poder alcançar o Mercado Livre, porque o custo é alto para as empresas, né? O custo hoje de energia, a empresa que não consegue Mercado Livre, ela tem um custo muito alto, chega a ser 30% da renda mensal da empresa. E hoje com as empresas que a gente está conseguindo levar para o Mercado Livre, eles estão reinvestindo esse valor, eles estão levando isso aí para formar melhores profissionais. Essa é a visão das empresas hoje. Agora, com a pandemia, nós sabemos que existe toda uma especulação que o preço da energia vai aumentar na casa da população, cada residência. É o que você vê mesmo? Já tem aumentado, né? Agora esse ano já aumentou em média no Brasil 15% a energia. É fato, as empresas pararam de consumir. Algumas empresas, existe um mercado, é complicado porque a empresa ela para de consumir energia, mas ela tem um contrato onde ela fica pagando aquela energia no topo. Algumas conseguiram judicialmente baixar a conta delas enquanto está na pandemia, porque não está produzindo. Mas essa conta é repassada de alguma forma, né? Então é repassada para a população, para as casas, para pequenos comércios também. Então sempre a conta vai ser repassada para a gente. Como é que você vê hoje, por exemplo, a energia solar no Brasil? A energia solar já é uma realidade no Brasil. Mas ainda, infelizmente, é uma realidade para poucos, né? A energia solar, a gente trabalha bem com essa área de energia solar, mas hoje algumas empresas, existe uma gama de empresas que não conseguem alcançar o Mercado Livre. Então essas empresas estão migrando para a energia solar, né, para conseguir fazer sua planta em cima da sua indústria e gerar sua própria energia. Mas para as residências, precisa ter um plano melhor de financiamento para a energia solar. Nesse mês de abril, no dia 4 de abril, a Jeep completou um aniversário no nosso país. As montadoras do mundo inteiro têm buscado soluções energéticas para os seus carros. Vamos acompanhar um pouco desse vídeo contando a história da Jeep. Desde o seu nascimento, a Jeep está presente nas transformações mais importantes do mundo, sempre apontando para o futuro. Fez do caminho algo tão excitante quanto a chegada. Seus carros são projetados para quem tem paixão, espírito de aventura, ligação com a natureza, para quem não se contenta em enxergar apenas a estrada, mas quer saber o que existe depois dela. Quando chegou no Brasil, a Jeep transformou seus veículos em nosso novo estilo de vida. E essa foi sua primeira revolução por aqui.
continuamos fazendo história no Brasil com novos carros líderes de mercado e sinônimos da categoria. Chegamos aos 80 anos pensando nos próximos 80. O line-up da Jeep está cada vez mais atual e conectado, unindo conveniência, assistência e entretenimento. Quem poderia imaginar que seu carro se transformaria em uma central de aventuras? Nunca um automóvel teve uma conexão tão forte com seu dono ou sua dona. Mas o melhor sempre está por vir. Mais uma revolução está pronta para conquistar as ruas. Mas um grande salto para o futuro está prestes a te levar onde você puder imaginar. Superar desafios está no DNA da Jeep. É assim há 8 décadas. E nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, não vai ser diferente. Quando tudo isso passar, vamos continuar aqui, fazendo quantas revoluções forem necessárias. Tudo isso para continuarmos conectados com você e com o mundo. Sustentabilidade e energia renovável também tem a ver com educação. Nós conversamos com o diretor de um fundo internacional de Israel no Brasil para entender melhor como esse fundo trabalha com a parte tecnológica e também com a educação. A sua experiência nesses anos todos, lidando também com resíduos sólidos, mas observando a cultura e implantação em alguns países do termo energia renovável, o que você diferencia, primeiro, nos Estados Unidos daquilo que existe no Brasil? A grande diferença que eu acho que nós temos nesses países para o Brasil é que nós realmente demoramos muito para termos uma concepção real da necessidade da energia renovável. Combustíveis fósseis estão ali no limite da sua aposentadoria, já deveriam ter sido aposentados, mas devido a uma série de lobby, a uma série de outras questões que são mercadológicas, eles ainda acabam sendo grandemente utilizados. A gente tem, por exemplo, empresas americanas, um exemplo, por exemplo, da Tesla, né, que é a empresa de carros elétricos, que tem a cada dia ganhado mais mercado e conseguiu conquistar o mercado americano, que é um mercado que ama oil, né? Então, existia até uma piada, né, que quem usava carro elétrico era porque não gostava de velocidade, não gostava de potência, não gostava de correr. Então isso já tem mudado. A gente ainda sabe que muitos países, né, basicamente ali a região do Oriente Médio, são países poderosíssimos que dependem muito do combustível fóssil, né? E empreendem aí uma batalha mercadológica para que eles continuem sendo utilizados, né? Mas tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, são países que eu tive a experiência de trabalhar, apresentar artigos científicos especificamente lá, tanto sobre tecnologia quanto resíduos sólidos e também a questão das energias renováveis. Eu vejo que estamos no caminho, mas começamos a caminhar tarde. Então a gente tem que correr um pouco mais. Tinha-se a crença, né, que os Estados Unidos sempre seria um país contrário, né, a toda a implantação de setores alternativos. O carro elétrico mesmo viveu aí uma novela americana, né? Ele teve um apogeu lá nos anos 90, depois sofreu novamente uma parada, estagnou, e hoje a gente vê que as companhias americanas estão de volta no processo de buscar alternativas. O que você atribui a isso? Eu creio que a principal razão desse movimento mercadológico é a própria essência do capitalismo, né? O capitalismo, ele vive de eficiência. Aquilo que é ineficiente tem que inevitavelmente ser cortado. Então, quando a gente pensa que o carro movido a combustível fóssil tem uma manutenção enorme, tem um peso muito mais considerável do que, por exemplo, um carro elétrico, e ainda assim gera uma série de custos intangíveis, muito difíceis de você mensurar, como poluição, como degradação ambiental, né? Então é ineficiente, é uma coisa que precisa ser substituída. Então a própria essência da economia vai fazer com que esse movimento ocorra. A grande diferença é que, como a gente está falando de um mercado enorme internacional, né, a gente sempre vai ter algumas indústrias tentando se manter no mercado da forma errada, que é não inovar e manter o velho, né? Então a gente vive muito isso em relação aos combustíveis fósseis, né? Mas é algo que eles não vão conseguir manter por muito tempo, né? Eu acho que a última grande barreira é nos Estados Unidos, está caindo, né? Então, muito provavelmente todos os outros países vão seguir isso. E aí você tem países emergentes onde você tem um custo muito alto de gasolina, né? Um custo muito alto de etanol, um custo muito alto de diesel, né? Então, essas comparações, elas vão sempre pesar no bolso do consumidor na hora de utilizar o seu carro. Então,
é uma questão de tempo mesmo imagino que nos próximos 10 anos, 15 anos, a gente já esteja aí vendo uma diminuição drástica dos carros movidos, dos veículos em geral movidos a combustíveis fósseis. O Japão teve um apogeu tecnológico muito grande, né? Até como economia, era a segunda economia do mundo, teve uma retração. Qual a visão sua hoje dessa política no Japão? O Japão ele é um país encantador em relação à tecnologia, né? Comida também. Comida também. Olha, eu sou suspeito a falar, hein? Somos suspeitos a falar que comida japonesa é maravilhoso. Né? E é um país que é um dos mais desenvolvidos tecnologicamente no mundo, né? Então, toda essa evolução ela se dá justamente porque o Japão ele enfrenta muita escassez, né? Eu tive a oportunidade de estar no aeroporto de Haneda. Tóquio tem 2 aeroportos, Narita e Haneda, e o aeroporto de Haneda ele foi construído sob um lixão, né? Sob uma planta de resíduos sólidos. Então o Japão conseguiu não somente utilizar com excelência a sua política de resíduos sólidos para proteção ambiental, como eles ainda fizeram uma coisa praticamente inexistente em qualquer outro lugar do mundo. Eles criaram um território, né? E como nós temos o privilégio de viver num país de diretrizes continentais, a gente não imagina o que é um povo não ter a terra para poder plantar arroz. Então, a escassez ela acaba sendo o berço da inovação, né? Então, como os japoneses sempre sofreram muito com uma série de escassez devido ao seu território, devido a algumas incapacidades agropecuárias, agrícolas, né, naturais do próprio solo e do próprio território, eu creio que isso fez com que eles inovassem tanto, porque tecnologia é sinônimo de eficiência, né, e o capitalismo não tolera a ineficiência. A tecnologia está muito relacionado à pesquisa, né? Pesquisa é a chave mestra para qualquer país que desenvolver. A Coreia do Sul hoje é o principal país em termos de educação, que investe na sua educação e em pesquisa principalmente. O fundo que você representa no Brasil é um fundo israelense, um fundo de Tel Aviv, e ele tem uma premissa básica que é tecnologia e educação. Queria que você falasse sobre o fundo. Pô, legal. Eu sou o diretor nacional da The Way Investments, né, que somos um representante da Schmidt Investments, que é um fundo israelense, do qual ele investe em educação, em tecnologia. Existem algumas outras frentes, mas como você muito bem disse, educação e tecnologia são as principais, né? E é interessante como alguns setores, principalmente nesse tempo terrível que estamos vivendo de pandemia, foram impulsionados, né? Então a gente nunca imaginaria que o EAD seria a essência de toda a educação que a gente teria nos últimos tempos, né? Então, desde as crianças até as pessoas que estão no doutorado, estão estudando por EAD hoje, porque precisam estudar em casa. E para isso você necessita de plataformas, necessita de um bom streaming, necessita de uma boa interface para o usuário, né? Então, a premissa de investimento em tecnologia e educação, ela se dá basicamente nessas diretrizes de facilitar o alcance à educação à maioria da população possível. Nunca imaginamos que nesse momento de pandemia, nós viveríamos um momento de tamanha pandemia em que o EAD se tornaria a principal fonte de relação para a educação poder ser facilitada, né? Acertadamente, muitos investimentos já tinham sido feitos, com empresas sendo compradas, com investimento em tecnologia, com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento trabalhando arduamente para conseguir ter um novo streaming, para conseguir, de fato, facilitar ao máximo essa educação que os nossos colaboradores, os nossos alunos, os nossos professores ofertam. Então, assim como pegando o gancho da nossa conversa no início, né, combustíveis fósseis estão com os dias contados. E a educação tradicional também, no geral. Falo isso sem medo de errar. Estamos vivendo uma revolução educacional, uma revolução pedagógica. Chegamos ao final de mais um programa Eco Bagagens. Agradeço novamente a audiência de todos. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!